benção pro ano inteiro. Meu Santo Antônio, santo casamenteiro, me dê um amor que seja lindo e verdadeiro. Vem minha gente que hoje é dia de festa. Tem sanfoneiro, tem cachaça e tem mulher. Muito forró, arrasta pé, shot baião. Mulher bonita, meu senhor tem de montão. Meu Santo Antônio, meu santo padroeiro, venho pedir sua benção pro ano inteiro. Falando sobre a trezena de Santo Antônio lá da velha cidade, lá começava também do dia 1º ao dia 13, com a sequência das noites, só que era um pouco diferente daqui. Lá começava com a noite dos lavradores, a noite dos meninos, noite das meninas, noite dos rapazes, noite das moças, noite dos casais, noite dos funcionários, e assim seguia até o dia 13. O dia 13 lá era denominado juízes da festa. Era aqueles filhos de Pilão Arcado que já tinham uma certa projeção, os doutores, até os que moravam fora, os juízes da festa, e encerravam. Lá não tinha assim essa sequência de padres lá. Antes do Padre João, era só com os moradores da cidade. As rezadeiras faziam a trezena, com as rezas, as orações, os benditos, e finalizava com a procissão. Depois de Padre João, aí Padre João era o celebrante, e a trezena decorria do mesmo jeito, com a missa, a ladainha, os benditos de Santo Antônio. Já depois de uma certa época, de um certo tempo de Padre João lá na cidade, o bispo ia no dia 13 de junho. Nós tivemos a visita do bispo por alguns anos, acompanhando o Padre João, mas não tinha assim essa evolução de pregadores e etc. Era a novena normal, com as rezadeiras e o Padre João. Encerrava com a procissão muito bonita. Lá os colégios participavam na fila, todos fardados, a farda de gala. O colégio tinha a farda de gala na época, e os alunos iam de farda de gala. Muito bonitas as procissões. E após as novenas, geralmente tinha bingo ou leilão para arrecadar fundos para a igreja. Aí tinha os leilões. Padre João gostava de fazer leilão, fazer bingo muito animado na frente da igreja. E tinha as alvoradas. As alvoradas, cada noite queria fazer mais bonito, então começava com as alvoradas, tocadas ou pelo sanfoneiro Milton. Senhorzinho tocava um saxofone muito bem, que era o pai de Solange da Gontijo, e ele tocava. Então as alvoradas eram animadas com o saxofone de Senhorzinho. Era uma tradição linda, que com a barragem nós viemos para cá, mas tudo que tem nessa cidade foi trazido de lá, uma herança vinda de lá. E as noites lá eram maravilhosas. O festejo de Santo Antônio, cada noite queria ser mais bonito do que a outra. Logo o altar lá era muito bonito. Pedrina enfeitava aquele altar com aquelas mãos divinas. Não tinha essa questão de andor, de tirar da igreja para outro lugar. O andor era preparado somente no dia 13 para a procissão. E durante os outros dias era o altar. O altar era muito enfeitado, ornamentado. Coisa linda, linda mesmo. Se você tiver a oportunidade de ter fotos, que naquela época também era muito difícil, fotos, mas se alguém tiver, eu acho que eu mesma não tenho foto do altar de lá, enfeitado nas noites de Santo Antônio. E assim eram as noites da trezena de Santo Antônio.
os benditos, cantados por Rocha Loyola, Lenita Pereira, a Véia Soledade, Maria das Dores, e já próximo à mudança para cá, já as meninas já se introduziam junto a elas, aquelas rezadeiras mais antigas. Já a Gracinha, Ana Rosa, eu já participava, a gente já formava aquele grupo como se aprendendo aquela tradição que com certeza ia passar de geração para geração. Então as meninas já iam se introduzindo no meio dos cânticos, aprendendo para ir passando de geração para geração. Mas eram muito bonitas os benditos. Lenita Pereira tinha uma voz muito bonita. Dona Alcina eram as rezadeiras mais antigas. E assim eram as noites de Santo Antônio, os noiteiros e a trezena. Como eu já disse, cada noite era um noiteiro e os noiteiros eram esses. A noite dos rapazes competia com a noite das moças e assim sucessivamente. Cada uma queria ser mais bonita do que a outra. E a história continuou, né? A história continuou vindo de lá para cá e aqui se perdurou com as inovações, com os padres Guilherme, Dieter e Bernardo, quando chegaram aqui. Foi quem veio com a mudança para cá. Padre João se despediu do pilão no último ano e os Bernardo, Dieter e Guilherme assumiram e a trezena continuou, que hoje tomou essa proporção, que é uma das trezenas dos festejos mais bonitos do São Francisco. Eu acredito que continua sendo o festejo de Santo Antônio, aqui em Pilão Arcado. Meu Santo Antônio. Olha, a gente começa falando da vinda da trezena da Cidade Velha para a Cidade Nova, dentro de um contexto histórico pilão-arcadense que foi a mudança. Então, os anos 78 e 79 é um divisor, digamos, de água na questão religiosa em Pilão Arcado. Até porque, né, foi o primeiro pároco a assumir a nova cidade, foi o padre Guilherme, que chegou justamente com essa mudança. Foi ele, inclusive, o responsável pela transferência das imagens lá da velha cidade aqui para a nova cidade. E o divisor que eu falo, na verdade, é porque exigiu uma nova estrutura, um jeito novo, uma nova organização da realização da trezena na Cidade Nova. Que foi, inclusive, algumas coisas da continuidade, claro, sem perder a tradição do povo pilão-arcadense, que já tinha, por exemplo, os grupos os festejos, os noiteiros, digamos, né? Esse festejo ele sempre foi feito de forma coletiva, com os seus diversos grupos, só que na Cidade Nova já foi pensado um pouco diferente, no sentido de introduzir as pastorais, que realizam trabalhos super interessantes na igreja. Então, com esse novo jeito do Padre Guilherme organizar as atividades religiosas, aí já entra a questão da pastoral da terra, a pastoral da pesca, a pastoral da mulher, a pastoral hoje, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, as diversas pastorais. Então essas pastorais elas começam a fazer parte da trezena de Santo Antônio como um elo bastante forte da igreja. Claro, sem perder de vista todos os outros grupos que já faziam parte, como por exemplo o grupo do Divino Espírito Santo, né? Hoje grupo carismático, tantos outros grupos que também são da caminhada e que assegura o trabalho religioso da igreja. Mas aqui na Cidade Nova, essa nova dinâmica de conduzir ou de fazer a trezena Santo Antônio, ela se tornou mais dinâmica do ponto de vista religioso. Até porque, assim, deu mais abertura às pessoas participarem.
ou digamos assim, a introdução de novos grupos, novos atores na trezena. E isso incrementou a trezena de Santo Antônio, isso ajudou muito, isso fortaleceu. Nós saímos, digamos assim, de uns grupos mais reduzidos e ampliamos, digamos, esses grupos através desse trabalho do Padre Guilherme, né? A partir dos anos 78, 79, chegando aqui na Cidade Nova. O que não foi nada fácil para, inclusive, fazer essa introdução de novos grupos, novas pessoas. Sempre aconteceu também resistências, inclusive no campo religioso, né? Mas de uma coisa a gente sempre teve certeza: as pessoas mantiveram a sua fé, as pessoas cultivaram as suas tradições, foram introduzidos novos atores digamos assim, no modo simples de falar, né? Dentro do trabalho religioso, na trezena de Santo Antônio, e isso fez com que o trabalho religioso se fortalecesse com essa nova dinâmica. É claro que para muita gente, talvez tenha um jeito mais tradicional, ou às vezes um jeito que não gosta muito de novidades, né? Houve resistência por conta disso. Mas assim, o próprio trabalho foi respondendo de que novas pessoas no trabalho para ajudar, para incrementar, para fortalecer, isso faz bem para a caminhada religiosa. Então, foi essa capacidade que o Padre Guilherme e o Padre Dieter tiveram em organizar a trezena de Santo Antônio pelo Arcado Novo, né? E hoje a gente sabe que ela é bastante dinâmica porque caminha dessa forma, com vários grupos. E hoje nós temos, por exemplo, os grupos das quadras, né, que são os grupos que fazem as suas celebrações simples lá, tanto dominical como das campanhas da igreja. A gente tem grupo de catequese, por exemplo, faz um trabalho super interessante aqui na cidade. A gente tem o grupo da Pastoral da Criança, que é uma pastoral mundialmente reconhecida, e aqui na nossa paróquia ela é bastante forte. A Pastoral da Pessoa Idosa, né, que acolhe hoje com muito carinho os nossos idosos. Pastoral da Terra, Pastoral da Pesca, Pastoral da Mulher, né? Nós temos Pastoral da Juventude do Meio Popular. E essas pastorais, elas absolveram, digamos assim, essa tradição religiosa de Pelo Arcado e, inclusive, levaram para seus grupos esse modo de trabalhar, esse modo religioso de conduzir as pastorais. Respeitando e dando ênfase todas as tradições interessantes de Pelo Arcado. E, nesse momento da festa, toda essa gente se une, digamos, dentro desse contexto festivo. Isso é muito importante, porque a gente abre espaço para novas pessoas, a gente abre espaço para introduzir até novas opiniões, novas ideias. E o trabalho, ele é interessante quando ele é coletivo. Então, a trezena de Santo Antônio hoje tem essa dinâmica bastante interessante e muito importante para a sociedade. É muito importante para a igreja. Ela é importante para as adversidades, né? Tanto culturais como religiosas, e por que não dizer sociopolítico, né? Onde as pessoas se juntam, mesmo que com ideias diferentes, com ponto de vista diferente, com o seu modo de rezar diferente, mas as pessoas se juntam. Isso é que é a trezena de Santo Antônio. Então, nos dias de hoje, é uma bela festa que ela, na verdade, atrai centenas ou milhares de pessoas, não só da paróquia, mas da região. E esse trabalho ele tem por finalidade a evangelização. E nesse contexto da evangelização, as pessoas são bem acolhidas, porque são respeitadas dentro do seu ponto de vista religioso, sociopolítico, enfim. E é organizado também hoje por noites, né, como sempre foi, mas enfatizando mais uma vez, hoje dentro do contexto dos noiteiros, nós temos diversos grupos com diversos pontos de vista, mas que transcorrem tudo para o mesmo objetivo,
celebrar a festa do padroeiro. E celebrar a festa do padroeiro sem preconceito, de raça, de cor, de religião, né? E acolhendo de maneira especial todas as pessoas simples, as pessoas pobres, que foi a missão de Santo Antônio. Então, inclusive na programação da festa, se acolhe, por exemplo, tem o dia das pessoas com deficiência, se acolhe de maneira especial todas aquelas pessoas que estão mais distantes, né? A gente tenta fazer, inclusive, a visita missionária, a gente tenta passar com a procissão nos bairros mais pobres da cidade e acolher de maneira especial todos aqueles que estão mais distantes. Esse sempre foi o sonho de Santo Antônio, esse sempre foi o sonho de Jesus Cristo, e essa é a prática da paróquia Santo Antônio de Pilão Arcado. Então, a procissão de Santo Antônio é feita com todos esses elementos ou esses ingredientes que fazem com que a festa se torne cada vez mais bela.